Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre a teoria atômica, a história do que fez a gente sair de uma ideia de um conceito de ciência até a química e o átomo como a gente entende hoje. A ideia é a gente começar a falar sobre os primórdios dos conceitos de átomo até quando a gente tem o primeiro grande estalo sobre o comportamento do átomo. Hoje... Oi, gente, tudo bem? Se você chegou aqui é porque você está a fim de começar a estudar junto comigo o princípio da onde a gente tira... Caraca, que difícil. Oi, gente, professor Rafael Lopes. Se você chegou... Oi, galera, tudo bem? Professor Rafael Lopes aqui falando. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você está interessado em saber sobre a história do átomo, sobre a teoria de como a gente saiu dos primórdios dos pensamentos sobre átomo até o que a gente tem hoje. A gente vai começar a falar sobre o que a gente tinha lá como ideia antigamente e quando o átomo começou a ter aquelas grandes reviravoltas para a ciência. Fica aí porque tem muita coisa boa aqui. Oi, galera, tudo bom? Professor Rafael Lopes aqui. Se você chegou nesse vídeo e você está a fim de estudar junto comigo a história do átomo. A gente vai ver isso em alguns vídeos. Hoje a gente vai falar sobre os pensamentos iniciais, os primórdios do pensamento do átomo, até quando a gente tem grandes reviravoltas sobre como entendê-lo na ciência. Fica aí. Bom, a ideia é o seguinte, hoje a gente quando pensa em átomo, a gente é muito enviesado por tudo que a gente já sabe. A gente já sabe muito de ciência, todo mundo tem informação e conhecimento difundido, mas o átomo como a gente entende e imagina ele hoje, ele é bem diferente de como se imaginava o átomo há muito tempo atrás. A história mais ou menos começa com filosofia, Grécia Antiga, onde dois filósofos chamados Demócrito e Leucipo, por volta de 450 a.C., tiveram um pensamento que é como se fosse um experimento mental muito legal. A ideia é o seguinte, pensa comigo, se a gente pegar, sei lá, uma pedra e começar a martelar, ela vai começar a virar pedrinhas menores. E se a gente martelar mais e mais e mais, ela vai virar pedrinhas bem menores. Uma hora ela vai virar um farelo, uma hora ela vai virar um pó, uma hora ela vai virar um pó muito fininho. Vai chegar um momento que por mais que eu martele, esse pó não vai diminuir mais. Então aí a gente tem um conceito sobre o fato da matéria ser descontínua. O que significa isso? A matéria, como a gente conhece, ela é limitada. Ou seja, existe uma certa quantidade e uma hora acaba. E segunda conclusão legal é que tem uma hora que a matéria não consegue mais ser dividida. Aquela micro pedrinha, aquele super farelinho que eu não divido mais, ele é o limite da matéria como a gente poderia imaginar. Esse pensamento ele é muito legal porque trouxe o pensamento da matéria como indivisível. É o que o Demócrito e o Leucipo pensaram. A gente chama até hoje do início do modelo atomista, porque na Grécia, átomo significa a, prefixo de negação, não, e tomo significa divisão. Então, átomo é o nome que a gente dá na Grécia Antiga para aquele que é indivisível. E esse modelo foi um pouco refutado porque logo depois veio um filósofo extremamente famoso que é o Aristóteles, e ele pensava diferente. Rafa, mas como assim ele pensava diferente? Gente, a gente está falando de filosofia, não de ciência. A ideia da filosofia são ideias e pensamentos, e como eles não fizeram nenhum experimento científico, estava tudo no campo do acreditar ou não. O Aristóteles já achava que a matéria era contínua, ou seja, a matéria é infinita, ela nunca acaba. E o que define a matéria em si não é aquela ideia da indivisibilidade, do dividir ou não, e sim são os elementos que formam tudo que há. Você já deve ter ouvido falar ar, terra, água, fogo, que são os elementos da natureza que geram os atributos, né, que são as qualidades, que são frio e quente, úmido e seco, que são as consequências das interações desses elementos. Esse é um modelo que não tem nada a ver com átomo. E o modelo do Aristóteles ficou muito mais famoso, muito mais difundido e muito mais aceito. E foi assim por muito tempo. É o modelo aristotélico que viajou pelas eras e chegou inclusive na Idade Média. Os alquimistas usavam essa ideia do átomo ser
de não existir um átomo, e sim da matéria ser descontínua. Tanto é que acreditava-se que era possível transformar chumbo em ouro, né? Você já deve ter ouvido falar sobre Nicolau Flamel, Maria Judia, ou então Paracelsus, que são alquimistas muito famosos, que pensavam que através da pedra filosofal e da transmutação conseguiam mudar o comportamento da matéria, elixir da longa vida e tudo mais. Ok, só que a história continua. E com o início do século ali 19, a gente tem cientistas bebendo muito do que um pouquinho tempo atrás Lavoisier escancarou, que são as leis ponderais, que é quando a química deixa de ser essa ideia meio mística de alquimia para uma ciência exata. E se é uma ciência exata, ela pode ser calculada, mensurada e tem que ter leis que regram essa ciência. Então, agora se a química é uma ciência exata e tem regras que ela respeita, a gente precisa agora entender como a matéria se comporta. E um cientista, Lavoisier, que você já deve ter ouvido falar, com aquela frase famosíssima, iniciou o estudo das leis ponderais: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Vê se você não concorda comigo que essa frase ela tem muito a ver com o modelo de nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A matéria é descontínua, ela é finita, ela não pode ser formada ou destruída, ela existe numa certa quantidade. Esse pensamento influenciou John Dalton. John Dalton era inglês e ele era muito bom em estudo de gases. Ele era um especialista químico em estudo de gases. Até hoje, vários pensamentos do Dalton são usados na nossa ciência moderna. E o Dalton pensou o seguinte: bom, calma aí. Se o átomo, que eu acho que é átomo, eu acredito que é um átomo, existe, ele tem que ter uma forma, um modelo, um comportamento, e o Dalton resgatou o modelo atomista. Ou seja, não concordo com Aristóteles, eu concordo com Demócrito e Leucipo. Tá, e daí? E daí que vem a parte legal. Pensa comigo que tá lá o Dalton viajando falando assim: gente, eu sou um químico, estudo química, eu não tenho a menor ideia de como é um átomo. O átomo, ele era um pensamento. Pô, não faz sentido, né? Eu tô estudando gases aqui, sou premiado, sou famoso, mas o que deve ser o átomo? Não é possível. Bom, primeira coisa, não deve dar pra ver. O Dalton disse isso. O átomo provavelmente ele é tão pequenininho que ele não é visível a olho nu. Só que o átomo tem comportamento estável, nas reações químicas ele tem comportamento fixo, tem massas bem definidas, e a teoria dele, que a gente ainda nem pode chamar de teoria, tem que chamar de hipótese, é uma ideia de como o átomo seria. E a gente tem até hoje o famoso modelo da bola de bilhar, que eu odeio. Por que bola de bilhar? A gente não joga bilhar no Brasil. Chama de modelo da bolinha de gude, modelo da bola de sinuca. Sinuca é mais legal, né? Eu prefiro. Não sei jogar, mas eu prefiro. Que o átomo ele é indivisível, então perceba que ele traz de volta o pensamento do Demócrito e do Leucipo, que era o certo, desculpa Aristóteles, mas era o certo, e agora ele dá forma e carga para o átomo. O átomo ele é maciço, ele é esférico e ele é neutro. Faz sentido a gente pensar em esférico porque o átomo ele deveria ter alguma forma perfeita. E matematicamente a esfera não tem quina, não tem ponta, não tem vértice. Isso explica o comportamento ideal da matéria como se conhecia na época. E o átomo não pode ser oco, né? Porque se ele é oco, tem alguma coisa dentro dele, nem que seja ar. Não faz sentido? Ele é indivisível. Então o átomo é maciço. O que a gente já sabia na época é que o estudo da eletricidade ainda era muito embrionário e que a matéria devia ter característica neutra. Ou seja, a gente tem uma hipótese do átomo de acordo com Dalton. Repara, o Dalton não fez nenhum experimento científico. O Dalton, que é esse cara dessa foto aqui, bonitinho, né? Ele teve uma hipótese de como o átomo é. Só que essa hipótese era muito boa e geral aceitou, a comunidade científica achava maravilhosa essa teoria e todo mundo concordou com ele. E ciência vai, ciência vem. Alguns anos depois, J.J. Thomson, alguns anos depois, ele estava estudando, mesmo que incipiente, a eletricidade. E era uma máxima na época estudar um experimento que a gente chama de tubo de raios catódicos. Imagina aquelas lâmpadas compridas, sabe? Aquelas lâmpadas fluorescentes compridas. Ou então imagina uma televisão antiga, aquela que era de tubo de imagem, lembra que ela era bem larga? É tipo aquilo ali. A ideia é, você tem um fio, e esse fio é ligado num tubo, aqui você tem um terminal elétrico, tem um tubo lá do outro lado, você tem outro terminal elétrico, aqui você tem a carga negativa, aqui você tem a carga positiva. Dentro desse tubo, eles colocam uma bomba para tirar todo o ar, quase todo o ar, a produzir vácuo, e colocava só um pouquinho de um gás ali.
E quando a gente passava a eletricidade por esse tubo, era legal porque a gente via um feixezinho. É um tubo igual esse aqui, ó. A gente viu um feixezinho, e esse feixe luminoso acontecia por causa da matéria, do gás que está ali dentro, e esse gás está sendo energizado pela eletricidade. Todo mundo já conhecia aquilo ali, chama de ampola de Crookes, os cientistas achavam legal estudar aquilo, porque era legal tirar conclusões sobre a eletricidade. Só que o Thomson usou esse tubo para fazer alguns novos experimentos. E os experimentos dele geraram um gatilho muito esquisito, que é, quando ele colocava um pequeno moinho dentro desse tubo, esse moinho ele girava, o que em tese não faz sentido, porque se é um feixe de luz, ele não empurra o moinho, né? Imagina que a luz é uma onda, como é que o moinho se mexe? Se o moinho está rodando é porque tem alguma coisa colidindo nesse moinho para ele rodar. Não é assim com o moinho de vento? O ar bate na pá do moinho para ele girar. O que está fazendo esse moinho girar? Segundo o pensamento, quando ele colocava um ímã próximo do tubo, se ele colocasse o polo negativo, o feixe desviava e se repelia. Se ele colocasse o polo positivo do ímã, o feixe era atraído. Opa, tem uma sacada legal aqui. O que o Thomson descobriu? J.J. Thomson descobriu que provavelmente existe alguma coisa com massa no átomo, capaz de girar o moinho, e alguma coisa de carga negativa no átomo. Ou seja, o Thomson ele desafiou o modelo do Dalton discutindo a carga do átomo. E o Thomson ele bolou um modelo melhor que o do Dalton. Ele não disse que o Dalton estava errado, ele só incorporou coisas que o Dalton não sabia. Qual é a ideia? Agora Thomson falou que o átomo ele é neutro, mas de um jeito diferente. Tem pequenos negocinhos negativos ali no átomo, e esses negocinhos negativos, eles eram, a partir de agora vão passar a ser chamados de elétrons. O átomo tem divisão. O átomo é divisível. De novo, o átomo, a partir de 1897, ele é divisível. A gente tem a primeira grande mudança de paradigma. O A não faz mais sentido. Era pra gente chamar, sei lá, hoje em dia de tomo. Sei lá, é isso. Mas o nome ficou, né, porque já estava famoso até, e a gente chama de átomo. Existe uma pequena divisão, um negocinho menorzinho que o átomo dentro do átomo, que é o elétron. E o elétron, para justificar o comportamento experimental, tem que ter carga o quê? Pensa. Qual é a carga que você acha que o elétron tem que ter para ser repelido pela carga negativa? Cargas iguais se repelem, negativo também. Top, né? E agora, se o elétron é negativo, como é que eu explico que o átomo é neutro? Qual é a sacada do Thomson? Ele falou que o átomo deve ser não uma bola de sinuca perfeita esférica. O átomo ele ainda é uma esfera. Repare que o Thomson ele desafiou a ideia da carga do átomo, mas ele não fez nenhum experimento que justifique, que julgar a forma do átomo, entende? E aí, ele sugeriu que agora essas pequenas coisinhas negativas são os elétrons incrustados no átomo. E toda a parte que não é o elétron, a parte da maçaroca positiva, a maçaroca dispersa, é positiva. Então o átomo ainda é neutro. Só que não é neutro porque não tem carga, de acordo com Dalton. Ele é neutro porque ele tem cargas, mas o somatório das cargas vai dar neutro. Entendeu? Thomson é esse cara aqui, ele é bonitinho, né? E qual é a ideia do Thomson? Bom, agora essa carga negativa, ela é impregnada, ela interage com a matéria. Isso faz muito sentido porque foi bem revolucionário. A gente descobriu que o átomo é divisível, a gente tem uma ideia de explicações experimentais, ou seja, o Dalton tinha uma hipótese, ele não testou essa hipótese experimentalmente, era um pensamento. O Thomson ele fez um experimento científico. É aqui que você tem a aplicação do método científico. A gente tem um experimento que diz como a natureza se comporta. Então ele não inventou aquilo do nada. Ele teve um pensamento baseado no resultado experimental. E agora o átomo tem essa ideia de pudim de passas, que é o nome que viralizou, e eu achei horrível o pudim de passas. No Brasil, o pudim tem um buraco no meio, e quem bota passas no pudim, cara, não faz sentido. Pessoas botam passas no arroz, tá errado. Não era pra ter passas em lugar nenhum. Ok, me empolguei um pouco. Bom, de qualquer forma, eu prefiro chamar de bolo de ameixa. Fica mais legal, né? Porque no Brasil tem mais cara de bolo. Mas ainda prefiro, muito mais brasileiro que um pudim de passas ou bolo de ameixa, é um brigadeiro, cara. Não faz muito mais sentido. O modelo do Thomson é o modelo do brigadeirão.
Como assim, brigadeirão? O doce do brigadeiro é a carga positiva dispersa e os granuladinhos que ficam incrustados no doce, que ficam impregnados, esses são os elétrons negativos. Essa é a cara de um átomo a partir de agora. Logo depois do Thomson, a gente vai ter novos cientistas que vão bolar coisas bem mais legais e mais avançadas, e a ideia agora é a gente sair desse pensamento de átomo como isso, e a gente vai ver o átomo sendo tipo isso. Só que isso vai acontecer em outro vídeo, ok? Se você ficou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então curte, por favor, não esquece. Já se inscreve se você não for inscrito, que você vai ter um monte de vídeo legal. E manda para alguém que você achar essa aula legal também. E é isso. Eu vou sair da tela para você tirar e copiar se quiser. Pausa o vídeo ou tira print. E eu espero ver você em outro vídeo, ok? Tchau, tchau, gente.